Bom dia, amados. Hoje é dia 29 de agosto do ano da graça de 2024 e nós vamos continuar a considerar, a partir do texto de Marcos, capítulo 9, vamos continuar a considerar a forma como o Senhor Jesus Cristo decide agir, como isso é tão visível neste texto. Lembrar que este é um episódio em que o Senhor Jesus descende com Pedro, Tiago e João daquilo que normalmente designamos como o Monte da Transfiguração. Quando chega cá abaixo, encontra um ambiente de discussão entre os discípulos, os escribas, envolvida a multidão, e a razão da discussão era porque os discípulos não tinham conseguido curar um jovem que se encontrava possesso. O pai desse jovem tinha-lhes pedido ajuda e eles tinham sido incapazes de tratar desse assunto. E na sequência dessa intervenção, Jesus é interpelado pelo pai dessa criança, que lhe pede que possa agir. O versículo 23 diz: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Algo que fica muito claro neste texto é que, tal como a resposta do Senhor Jesus deixa evidente, se podes. É evidente que Jesus pode todas as coisas. Não há limites para o poder de intervenção de Jesus. Sempre ficamos naquela questão: Jesus pode, será que Jesus quer? Às vezes Jesus pode, mas Jesus não quer. Porque Jesus não só é todo-poderoso, mas é também soberano. E no exercício da sua soberania e, obviamente, também no exercício da sua omnisciência, sabendo todas as coisas, muitas vezes Jesus sabe coisas que o leva a querer outras coisas que nós não conhecemos e não desejamos. Mas Jesus pode todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. E por isso os seus propósitos são perfeitos. Neste caso, de facto, Jesus não só podia, como quis. E de seguida, também num ato de manifestação do seu poder, da sua autoridade, Jesus curou aquele menino e todo aquele momento, naturalmente, e já pensámos sobre isso, tem diversas intervenções nas diversas pessoas envolvidas. Obviamente, para os discípulos foi o momento também de perceberem o porquê de não terem conseguido lidar com aquele problema, e com toda a certeza foi o momento para Jesus lhes ensinar e os ajudar no crescimento da sua fé. Mas eu gostaria que nós pudéssemos hoje considerar isto. Muitas vezes Jesus pode, ou melhor, todas as vezes Jesus pode, mas às vezes Jesus não quer. Sempre temos em mente aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando clamou ao Senhor por cura, por libertação de um problema, de um espinho, é identificado como um espinho na carne. E obviamente Jesus tinha poder para o fazer, mas não quis. E o não querer foi intencional, foi com propósito. O não querer foi porque tinha, através dessa intervenção, um propósito para a vida do apóstolo Paulo. Mas temos muitos outros episódios onde Jesus não quis fazer algumas coisas. Há sempre um episódio que me vem à mente nestes momentos, quando em Lucas capítulo 9, depois de Jesus e os seus discípulos terem passado por Samaria e terem sido rejeitados em Samaria, o versículo 54 diz: vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? E obviamente Jesus não quis que isso acontecesse, pelo contrário, ele quis ensinar os discípulos e disse-lhes: Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Jesus não quis que isso acontecesse, porque não era esse o propósito dele. Jesus podia? Sim, podia, mas não quis. Há um outro momento muito intenso que
os evangelhos descrevem o momento em que, depois daquele tempo de oração lá no Getsemane, Judas se aproxima de Jesus e dos discípulos, dos restantes discípulos, com os guardas para prender Jesus. E aqui vem à minha mente dois momentos. Primeiro, o facto de Jesus não ter querido, ter decidido não denunciar de uma forma clara e compreensível para todos os outros discípulos que ele era o traidor, porque imaginamos o que é que isso teria resultado sobre a vida de Judas. Jesus não o quis fazer, podia fazê-lo, mas não quis. Como também Jesus não quis impedir a intervenção de Judas. Podia ter impedido? Sim, podia, mas não quis. Naquela sequência e naquele momento, Pedro se retirou da sua espada, cortou uma orelha a um dos guardas, e Jesus podia, e ele próprio diz que se ele quisesse, ele clamaria ao Pai e 12 legiões de anjos viriam defendê-lo, mas ele não quis. Porquê? Porque havia um propósito. Jesus pode todas as coisas. Quando lidamos com dificuldades, tal como aquele pai daquele menino estava a lidar, há uma coisa que nós podemos ter com toda a certeza, é que quando nos aproximamos de Jesus, estamos a nos aproximar daquele que pode todas as coisas. A questão é se ele quer. Às vezes ele quer agir de uma determinada forma, outras vezes não. E isso não põe em causa em momento nenhum quem Jesus é, o seu amor, a sua graça, a sua bondade, porque sempre que ele age dessa forma, ele está a pensar em nós, ele está a pensar no que é melhor para nós, mesmo quando isso não é evidente, mesmo quando isso ainda prolonga alguma dor, alguma angústia, Jesus está a agir de forma a que nós sejamos beneficiados, abençoados, porque ele tem sempre um propósito na sua ação, na sua permissão, na sua intervenção sobre as nossas vidas. Isto é desafiante e precisamos de incorporar esta realidade no nosso viver diário. Jesus pode todas as coisas. Às vezes ele quer, outras vezes ele não quer, mas sempre será o nosso Senhor, o nosso Salvador, a expressão do amor do Pai para as nossas vidas. Ele sempre quererá o nosso melhor. Creio que vale a pena pensar nisto e desejar a todos um forte abraço, um dia muito abençoado e certamente nos iremos encontrar até aí. Até lá.